Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, eu falo muito de propósito, né? E algumas pessoas não sabem nem o que é propósito. Não sabem nem diagnosticar, não entendem o que é propósito, certo? Né? Então a gente tem que entender que propósitos são escolhas que tanto nós como seres humanos podemos fazer, como o nosso próprio Deus tem escolhas para nós. Tem situações melhores para a gente, escolhas para a gente, planejamentos, sonhos para a gente. Propósitos são isso aqui, sonhos, certo? Que Deus planeja para a gente. No caso aqui, propósitos de Deus, certo? Assim como o homem tem propósitos, né? O homem ele tem propósitos na vida, normalmente, certo? Como, por exemplo, aqui, geralmente o homem, ele faz propósito de ter uma vida boa, de se casar, ter uma família, ser feliz, se casar com uma boa pessoa, ter uma casa, ter um carro, ganhar bem, estudar, fazer um curso que gosta, seguir uma carreira. Isso são propósitos que o homem humano tem, certo? São propósitos de vida que nós temos. Assim como nós temos, como Deus nos deu esse direito, como Deus nos deu esse direito de escolher o nosso próprio caminho, né? Nos deu o direito de escolher com quem se casar, com quem, né? Qual é a profissão que nós vamos seguir, né? Deus nos deu esse livre-arbítrio aqui, né? De fazer escolhas, né? Para nós, né? Da gente escolher qual a profissão, da gente escolher com quem se casaria, quantos filhos teria, quantos filhos. Deus nos deu, certo? Isso aqui, certo? Assim Deus também tem propósitos com a gente. Agora, como diz a palavra de Deus, né? A gente, em comparação com os propósitos de Deus, porque a gente pensa pequeno. A gente pensa muito pequeno para as coisas. Na verdade, o ser humano, ele pensa para viver. Os propósitos do ser humano é para viver nesse mundo. Só que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Por quê? Porque ele pensa superior a nós. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os planos, né? Os propósitos de Deus são totalmente, né? Acima dos nossos, porque são espirituais. Não tem nada a ver com propósitos carnais, certo? Não tem nada a ver com propósitos carnais, que os nossos propósitos são inferiores a Deus, porque os nossos propósitos são carnais, são para viver as nossas vontades aqui nesse mundo, certo? Os propósitos de Deus, não. Os propósitos de Deus são para as coisas espirituais. E a gente nunca, certo, olha, né, como Deus olha. A gente olha primeiramente para viver nesse mundo. Em ter uma vida boa, em conquistar algo aqui nesse mundo, em juntar dinheiro, em ter casas, e comprar isso, comprar aquilo. Então, os nossos propósitos, comparados aos propósitos de Deus, são totalmente opostos, né? Porque, como já diz a palavra, né? Os propósitos de Deus, né? Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Não tem como comparar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Porque, como eu disse aqui, os pensamentos da gente, certo? São todos carnais para viver, né? Para a bonança desse mundo, certo? Não para viver para as coisas espirituais, para as coisas de outro mundo. As de Deus, não. As de Deus são superiores porque ele pensa, certo? Também, né? Ele pensa aqui para a gente viver nesse mundo em conformidade com o mundo espiritual. Sem tirar e sem nem pôr. A gente pensa abaixo disso, certo? E aí as pessoas não entendem o que são propósitos, certo? Então a pessoa me pergunta, que tipo de propósito de Deus seria esse? Gente, os propósitos de Deus, certo? Essa é uma questão muito pessoal. É uma questão pessoal que só diz respeito a Deus em relação a cada um individualmente. Para cada ser humano na face da terra, Deus tem um propósito. Agora, que propósito é esse? Se você me perguntar, Patrícia, missionária, ministra, que
Que tipo de propósito é esse que Deus tem comigo? Aí eu não vou poder lhe responder. Aí eu não tenho como lhe responder, porque eu não tenho, certo, conhecimento do que Deus tem para você. Porque essa é uma questão individual. Assim como você não tem conhecimento do que Deus tem para mim, eu também não tenho conhecimento do que Deus tem para você. Porque essa é uma questão totalmente individual, que pertence a Deus, que é de Deus, e só Ele sabe os propósitos que Ele tem na vida de cada ser humano na face da terra, certo? Só Ele tem. Para um, Ele tem um propósito, para outro Ele tem outro, e assim sucessivamente, certo? Aí é Deus, certo? Aí é com Deus, aí é Deus e você e Deus, certo? Porque nem você mesmo, nem eu, né? Eu vou falar por mim, que nem eu mesmo sabia eu não sei nem os propósitos que Deus ainda tem comigo. Quem dirá, né? Por exemplo, aqui, há alguns anos atrás, eu nem sabia que Deus tinha um propósito comigo de me dar um ministério, de me levantar para ajudar pessoas a lutar pelos seus casamentos, a lutar pelas suas famílias, de pregar a palavra de Deus, porque isso nunca nem passou pela minha cabeça, gente. Isso nunca nem passou pela minha cabeça que um dia eu faria tal coisa, que um dia eu estaria, certo, ajudando outras pessoas a lutar pela família, assim como eu estava lutando pela minha família. Jamais eu imaginaria também que eu fosse passar por uma situação dessa, que eu iria passar por um deserto. Jamais, certo? Jamais eu imaginaria passar por essa situação. Porque com certeza, se eu fosse passar por essa situação, eu diria que eu não queria passar, né? Se Deus chegasse para mim e dissesse para mim, se eu pudesse escolher, olha, eu tive esse propósito, por exemplo, aqui, Deus chegasse para mim e dissesse para mim, Patrícia, minha filha, olha, eu tenho esse propósito para você. Você vai passar por esse deserto, vai passar por isso. Você quer sim ou não? Com certeza que se Deus me mostrasse pelo que eu ia passar pela situação, eu creio que eu ia dizer, não, se eu pudesse ter o direito de escolha, e Deus dissesse, você pode escolher, né? Sim ou não? Com certeza a gente, não, Senhor, não quero não passar por esse propósito não. Certo? Com certeza a gente diria não. Certo? Porque o homem ele não quer sofrer, a mulher não quer sofrer, o ser humano ele não quer sofrer. Então é melhor deixar com Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, com certeza, certo? Deus tinha um propósito para mim, que eu naquela época, alguns anos atrás, vamos dizer aqui há uns 20 anos, 20 e poucos anos atrás, eu não tinha nem imaginava que Deus teria esse propósito comigo de lutar pelas famílias, de buscar pela minha família também, de ajudar, de aconselhar. Eu nem passava nem pela minha cabeça, ó, isso aqui nem passava longe, mas muito longe mesmo, porque eu não sabia desse propósito que Deus tinha para mim. Eu não sabia. Então são propósitos individuais, amado. Como eu não sabia, eu também não sei o que é que Deus tem para a sua vida. Sinceramente, eu não posso jamais chegar aqui e dizer, olha, Deus tem isso e isso aqui. Ele não vai sair por aí revelando, certo? Quais são os propósitos que ele tem para a vida de cada um. Aí é ele com Deus. São situações individuais, certo? Propósitos são situações que Deus tem individualmente para cada filho dele, certo? Seja numa obra, seja em outra área, não sei. Eu sei de uma coisa, propósito todos têm, certo? Propósitos todos têm, mas, né? Esses são propósitos individuais para cada um, para cada ser humano. Deus tem um propósito diferente. Que propósito é esse? Nem mesmo você vai saber no momento. Você só vai saber tempos depois, quando você já estiver vivendo o propósito, ou quando você, certo, passar por esse propósito, é que você vai saber qual foi o propósito que Deus tinha para você na vida, certo? Só quando você estiver passando ou quando você for passar. Porque nem você mesmo sabe, nem eu, como eu disse, nem eu sabia. Imagine se eu vou saber o de vocês, certo? Então, como eu falei, tá, gente? Essas são questões pessoais, propósitos são questões pessoais de Deus, certo? Então, se você me perguntar que tipo de propósito é esse, seria esse ou é esse, certo? Eu não sei responder para você, porque esse é um propósito, essa questão é pessoal e só diz respeito a Deus em relação a cada um individualmente, tá certo? Então é isso aqui,
certo? É uma questão pessoal entre você e Deus e você. Amém? Que Deus abençoe você.